Vamos começar, assistir mais uma desgraça, né? Deixa eu colocar meus óculos aqui, porque a idade chega, a gente já não enxerga muito bem. E hoje, o que eu trouxe, né? Hoje nós vamos reagir a essa moça, a essa senhora aqui, que ela é uma professora. Eu vou colocar o nome dela em algum lugar que agora eu esqueci o nome dela. Ela é de direita, ela é do nosso lado, vamos dizer assim. E ela veio falar, né? A visão, a opinião dela sobre o que é ser mulher, mulher trans, essas coisas todas, gente. Então já pega o seu café, né? Deixa eu pegar o meu café aqui, que tá um sono, olha, eu vou te falar. Tô com um sono, acabei de almoçar, então vem aquele sono, vocês sabem, né? Espera um pouquinho. Só assim pra gente se manter acordado, gente, vamos lá. Então, resumindo, é sobre isso que a gente vai reagir hoje. Essa professora de direita falando a visão dela, a opinião dela sobre o que seria uma mulher, o que é mulher trans, enfim, vamos lá, gente, tô ansiosa pra assistir junto com vocês. A sociedade precisa compreender que travesti não é mulher. Vou te definir o básico, pois o óbvio precisa ser dito. Para ser mulher, é necessário ser uma fêmea humana, reprodutora de óvulos, e não um macho humano que se sente... Quando o povo da esquerda vê um vídeo desse, e eu vi pessoas de esquerda que viram um vídeo desse, vai justificar assim, tá, então mulheres biológicas que ela tem um problema, uma dificuldade de produzir óvulos ou uma dificuldade de engravidar, logo ela não poderia ser classificada como uma mulher. A visão e o pensamento do povo de esquerda é esse. Ela falou, mulheres são reprodutoras de óvulos. Aí o esquerdista pega essa frase e fala, tá, mas tem mulheres biológicas, mulheres cis, que não conseguem, por alguma razão, produzir óvulos. Muitas mulheres biológicas não conseguem engravidar, não conseguem gerar uma vida. Muitas mulheres biológicas têm várias questões. Isso é um fato. Muitas mulheres biológicas têm várias questões com o sistema reprodutivo, mas não é isso que faz uma mulher ser mulher e é isso que o esquerdista não entende. Ele usa essa fala pra distorcer e fala assim, tá, mas tem mulher biológica que não consegue produzir ovos. Então ela não pode... Isso eu vi esquerdista falando, tá? Então ela não pode ser classificada como mulher, porque mesmo nascendo biologicamente mulher, ela é incapaz de produzir óvulos. Logo, ela não pode estar na classificação do que é ser mulher biológica. Olha o absurdo que o esquerdista diz. Que uma mulher não pode ser mulher porque ela simplesmente não pode gerar uma vida, ou simplesmente porque ela não produz óvulos. Quando ser mulher vai muito além disso, né? E pra você ser mulher, você precisa nascer. Independente, porque tem muitas mulheres que optam, que escolhem em não ter filhos, em não gerar vidas. E por isso elas não são mulheres. E por isso elas têm que ser classificadas como pessoas que não são biologicamente o sexo feminino, só porque ela não quer ser mãe. Você vê o absurdo do esquerdista? Você vê o pensamento do esquerdista? É assim que funciona a mente do esquerdista. Se vê ou se identifica como mulher. Travesti é uma identidade de gênero que nasce homem, mas vive um mundo feminino por não se enxergar no seu sexo de nascimento. Não há o que refutar. Mulher trans é... Falando de novo como o esquerdista pensa, você não nasce com o seu sexo, você recebe o seu sexo e você é obrigado a aceitar. Ou seja, você nasceu menino, você tem um pipiu, a sua mãe não pode te classificar como sexo masculino como um homem, porque ela está impondo um sexo diferente do seu. Então, na visão do esquerdista, ele recebe um sexo que não é o dele. Porque não importa no corpo que ele nasceu. Se ele se sente ou se ele se identifica com o sexo oposto, logo ele é o sexo oposto. Que contradição, né? Porque as pessoas, vou até falar de um caso que eu já trouxe aqui no canal. Uma pessoa, ela não pode nascer no Brasil e se identificar, por exemplo, com os Estados Unidos e falar que ela é americana. Se sentir americana, falar que ela é americana. Ela não pode. Porque é apropriação cultural, porque ela não nasceu no país, porque essa pessoa tá totalmente louca, como assim? Mas um homem nascer no corpo masculino, com todas as ferramentas masculinas, com a sua biologia masculina, simplesmente falar que se sente, que se enxerga, que veio ao mundo no corpo errado, aí sim todo mundo tem que aceitar, né? Aí todo mundo tem que fazer aquele sorriso simpático e aceitar e fingir que tá tudo bem. Homem, e não é crime dizer a verdade. Muito simples entender. Eu não fico grávida. E eu sei disso. Tem gente que acha que vai, você engravida. Não, eu não engravido. Nasceu homem, morrerá homem. Pois nenhuma transição é capaz de transformar homem em mulher, nem mulher em homem. Como não existe cientificamente nenhuma teoria que tenha alterado a determinação do que é ser homem e o que é ser mulher, para sê-la não basta parecer ou querer ser.
O problema na nossa sociedade é que se pensares assim, és visto como ultrapassado ou transfóbico, quando na verdade, não perceber o óbvio da ciência é que configura o quadro da ignorância. Considerar que mulher e travesti são sinônimos é abraçar a narrativa e a moda do momento e dizer amém ao absurdo. Muitas travestis se identificam... Porque a questão aqui não é preconceito ou não preconceito, a questão é biologia humana, é a ciência. É algo que é imutável, que você não pode mudar, você não pode reverter, por mais que você queira, por mais que você deseje, por mais que esse seja o sonho da sua vida, não tem o que fazer. Porque quando você vem para esse mundo num corpo, você precisa viver a experiência na Terra com aquele corpo. E eu não tô falando de religião, coisas desse tipo, tá, gente? Não quero envolver religião de forma alguma aqui no canal. De forma alguma. Então, se você veio como homem, é porque você precisa viver aqui e passar todas as experiências, e seja lá o que quer que seja, como um homem. Se fosse pra você vir de mulher, você seria mulher. É tão simples. Tirei o óculos porque tá refletindo muito aqui, eu acho que... Talvez vocês não se sintam confortáveis por causa do reflexo. Como mulheres. Mas não as são. Não as são. Já outras preferem ser reconhecidas como travestis, que é uma identidade própria na cultura brasileira. E é exatamente por isso que a escolha de Erika Hilton como mulher do ano nada tem a ver. Erika não é mulher. Inclusive o nome Erika é seu nome social. Há muita coisa que é questionável. O povo questiona o que é ser travesti. Cada um, né? Cada esquerdista vai ter a sua posição do que é. E ainda dizem que ser travesti é ser uma figura feminina, quando na verdade não. Quando a palavra ser travesti, a palavra travesti, significa você travestir. Você está se travestindo de algo. Eu me vesti de palhaça, sei lá, para uma festa infantil, de algum personagem, super-heroína, herói, seja o que quer que seja. Eu estou me travestindo, eu estou me vestindo daquilo. Eu não sou aquilo, eu estou me montando, estou me fantasiando, estou me travestindo, estou me vestindo. Então, a questão do travesti é um homem que ele se traja, que ele se veste do sexo oposto, ou seja, de mulher. Isso é travesti. Eu sempre, quando eu vejo essas pessoas cheias de mimimi, cheias de não me toque, eu sempre lembro que há muito tempo atrás, eu vi uma reportagem que ela era muito antiga, mas muito antiga, onde repórter entrevistava travestis e eles preferiam ser chamados no masculino. Não se importavam nem ao menos que você chamasse pelo nome masculino. E eles falavam assim para o repórter: eu não sou uma mulher. Eu posso me vestir de mulher, eu posso fazer cirurgia, eu posso fazer o que for. Eu sei que eu nunca vou ser uma mulher. E tá tudo bem, porque eu não quero ser uma mulher. Eu sei que eu vim para essa terra como um homem. Eu sei que eu tenho as ferramentas masculinas. Eu tenho aquilo, que eu não vou falar o nome, né? E eu não sinto vontade alguma e não pretendo de forma alguma tirar aquilo. Eu vim pra terra como isso, eles falando, tá? Trajados de mulher. Eu vim pra terra como homem e é assim que eu vou deixar essa terra. Não importa a aparência que eu tenha. Eu sou um homem e eu sei disso. Um homem travestido de mulher, confortável demais em ser chamado no masculino, em ser chamado por nome masculino, em ser tratado no ele, falou essas coisas. É por isso que eu gosto muito do povo de antigamente. O povo de antigamente não era esse mimizinho que tem hoje, tudo cheio de não me toque, porque isso é errado, porque isso não sei o que lá. O povo de antigamente era realista. E os povos que são mais antigos continuam sendo realistas. Eles sabem que não são mulheres. Eles sabem, muitos dessa entrevista que eu vi, se trajavam de mulher porque gostavam, pela questão de achar bonito e tudo mais, mas sabendo que eles não são mulheres. E de forma alguma obrigava ninguém a tratar no feminino. De forma alguma. Você vê como que a pessoa tem a cabeça no lugar? Você vê, né? Hoje em dia nada pode. O errado passou a ser certo, o certo passou a ser errado, né? Cujo nome de nascimento é Felipe. Não é a Felipe, é o Felipe. Quer homenagear Erika? Então, Marie Claire, cria a categoria travesti do ano, porque mulher do ano não se encaixa a seu propósito, além de ser um verdadeiro desmérito à real mulher, que há tantos anos tem lutado por direitos, voz, vez e espaços. Eu vi um esquerdista falar assim: tudo bem, poderiam ter criado a classificação para trans, para travesti e tudo mais, poderiam. Mas colocaram essa pessoa como para ser homenageada, porque essa pessoa, ela fez acabar o fim da escala 6x1.
graças a essa pessoa, a escala 6x1 acabou. E eu digo uma coisa: nada do que a esquerda conquista, que a esquerda nunca conquistou nada, é mérito deles. Tudo que acontece é porque tem um interesse por trás. Se a escala 6x1 acabou, não foi por mérito de ninguém, foi porque isso já ia acontecer. Porque se fosse interessante que continuasse a escala 6x1, continuaria independente do que quer que seja. Agora falar que merece ser homenageado porque acabou com a escala 6x1 e porque não teve nenhuma outra mulher que fez algo tão incrível para ser homenageada. E a Michelle Bolsonaro? Quanta coisa ela não fez, né? E tantas deputadas de direita, quantas coisas não fizeram, né? Tanta mulher para homenagear, ou simplesmente homenagear a mulher como um todo, representar a mulher brasileira, aquela que cria os filhos sozinha, aquela que acorda cedo pra caramba, aquela que realmente merece homenagem, né? Eu tenho certeza que a tua mãe, a minha mãe, todas as mães seriam muito mais merecedoras de uma homenagem do que isso aqui. Eu sei que vocês concordam com isso. Qualquer ser seria melhor que recebesse essa homenagem. Qualquer um. Aí você me quer colocar uma pessoa biologicamente masculina pra receber um prêmio de mulher do ano? Mulher? O tico e o teco não batem. Como que um homem trajado de mulher recebe um prêmio voltado ao sexo biologicamente feminino? Isso é uma vergonha para as mulheres. Isso é da mulher olhar e sentir vergonha disso. Sentir vergonha de ter isso querendo representar a nossa classe feminina, a nossa classe de mulher. Olha quantas mulheres passam por tantas coisas na vida, né? Como, por exemplo, um exemplo bobo, gerar uma vida, né? Isso é algo tão incrível. Você para pra pensar. Para você trazer um ser humano, você precisa de uma mulher. As mulheres, não é querendo dizer que mulher é melhor do que homem, coisa nenhuma, porque aqui esse canal não é disso. Mas vocês já pararam pra pensar que as mulheres são o transporte para outros seres humanos? Claro que eu não estou deixando o mérito do homem de lado, porque se não fosse os homens também não teriam bebês. Eu estou falando aqui da parte feminina. A mulher, ela suporta tanta coisa. A mulher engravida, ela passa por diversos mal-estar. Isso quando a gravidez não é de risco, né? Que aí complica ainda mais a situação dela. A mulher, ela tem uma força incrível pra parir, pra expelir um ser humano de 3 quilos pela vagina. Olha só. É uma dor comparado, eu já vi isso, a dor que a mulher sente ao parir é uma dor comparada, equivalente a 22 ossos do corpo sendo quebrados, todos ao mesmo tempo.